Bom dia, meus amigos. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em vocês. Este é o segundo vídeo que eu decidi fazer para esclarecer alguns pontos que ficaram em dúvida sobre a origem das cartas de Cristo e seriam uma prévia, esses pontos seriam uma prévia para esclarecimento nas próximas palestras que eu recebi o convite de dar em Resende, no Espaço Harmonia, a partir de outubro de 2018. Dentro dessa ideia, eu gostaria de divulgar rapidamente para os meus amigos que forem ver esse vídeo, que eu realmente acredito que as cartas de Cristo representam duas coisas importantes. Primeiro, que elas foram ditadas por Jesus, e segundo, que as cartas representam o prometido retorno de Jesus que ele fez no próprio Evangelho cristão, onde foi dito que ele voltaria no tempo futuro para informar novos conhecimentos para quando nós já estivéssemos mais evoluídos. Passaram-se 2000 anos e o momento chegou. Essas cartas que eu leio há mais de 4 anos, também tive dúvidas sobre a validade do canal ter sido realmente o receptor da mensagem oriunda de Jesus, ou se é a mente dele que criou. E somente com o tempo, meditando, estudando, é que eu cheguei à conclusão que realmente as cartas, que hoje estão em mais de 15 idiomas, representam uma mensagem que Jesus quis nos passar como maneira de confirmar o seu retorno, no sentido de nos passar informações melhores do que aquelas que foram passadas há 2000 anos atrás. Nas próprias cartas, ele nos diz que muitas das informações que foram atribuídas a ele nos evangelhos cristãos, na realidade, foram entendidas erradas ou modificadas, porque os evangelistas que escreveram os 4 evangelhos só começaram a escrever esses evangelhos 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos depois da morte, do desencarne dele na cruz. Então, para que a gente entenda que há necessidade das cartas de Cristo para esclarecer esses pontos que ficarem em dúvida, só lendo, a única maneira é uma decisão interna de cada um de nós em ler com calma, meditar como ele mesmo aconselha sobre os trechos lidos e depois, então, tomar as suas conclusões. Essas cartas mudaram a minha vida, me deram muito respaldo para as minhas atitudes, pensamentos e, inclusive, para a minha saúde. Apesar de estar chegando aos 77 anos de idade, eu atingi um ponto de saúde física e mental na minha vida propiciado pelo conhecimento que eu adquiri nas cartas. Se sobrar algum tempo, eu falarei sobre esse ponto mais adiante. O mais importante para todos nós é que estas cartas não foram ditadas exclusivamente para os católicos, ou para os evangélicos, ou para os cristãos de um modo geral, e sim para todas as pessoas que querem conhecimentos filosóficos sobre mudar a sua vida para um bem-estar em todos os aspectos. Como é atribuído a nós nas cartas que nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, pensamentos e obras. E só mudando essas atitudes, pensamentos e obras podemos mudar a nossa vida. Inclusive nas cartas é dito que não há necessidade de uma religião. E mesmo é informado que aquelas pessoas que são agnósticas, coisa que as cartas até pregam para a gente se tornar um agnóstico, não, estão mais em condições de entender os conhecimentos que são passados do que aquelas pessoas que são presas às crenças de alguma religião e que têm dificuldade de aceitar o que está sendo dito nas cartas.
Então a primeira coisa que eu precisei fazer foi derrubar algumas crenças minhas e algumas dúvidas que eu tinha desde a minha infância, minha juventude e mesmo da minha idade adulta, onde, por exemplo, eu não entendia para que Jesus precisava de um corpo físico para ascender aos céus. Então, o ressuscitar que está no Evangelho, na realidade, é simplesmente ele ter surgido para os discípulos e mesmo para os apóstolos com o corpo espiritual dele, não com o corpo físico. Então, ele não ascendeu aos céus levando o corpo físico, porque isso não teria nenhum significado lógico em termos de validade, de levar essa roupa pesada que nós usamos em torno do nosso espírito para o mundo espiritual. Então, muitas das coisas, eu só citei esse caso da ressurreição como um exemplo, muitas das coisas são corrigidas dos entendimentos que, no meu caso, eu tive dentro da Igreja Católica, né, e que eu não aceitava certas coisas, com a leitura, a meditação e o entendimento profundo dos textos que estão nas cartas de Cristo. As cartas de Cristo não pretendem criar uma nova religião. Pelo contrário, elas nos dão a responsabilidade na nossa vida sobre tudo que nós fazemos para colher aqui mesmo nessa vida física ou em vidas futuras. Algumas pessoas que não acreditam na reencarnação têm dificuldade, às vezes, de entender alguns ensinamentos que estão nas cartas. Mas até isso hoje está mais fácil de ser feito do que há 2000 anos atrás. Então eu pediria a vocês que lessem as cartas com calma, fizessem a meditação como é aconselhado, fizessem a oração que está prevista na carta 8, para que antes da meditação, para que a gente pudesse realmente chegar à conclusão que os ensinamentos que Jesus nos passou há 2000 anos atrás estão sendo corrigidos agora através das cartas que ele ditou para esse canal, que não pode revelar o nome, que se por algumas informações estaria hoje com quase 100 anos de idade, foi preparada por 40 anos, tinha nascido na Inglaterra, hoje mora na África do Sul, e nada disso é tão importante se eu não acreditar naquilo que está escrito. Por isso eu peço a vocês, leiam, vejam com calma e tirem as suas próprias conclusões, como eu tive que tirar fazendo a leitura, montando um grupo de estudos para ler juntos, discutir os textos juntos, meditar depois sozinho e concluir aquilo que eu concluí. Por que elas atuam também na saúde física? Porque no momento que nós paramos de pensar coisas negativas, aceitamos fazer o perdão para todos aqueles que nos ofendem ou de alguma maneira nos atingem com as suas obras ou seus pensamentos, nós passamos a ter uma vida orientada por aquilo que nós ainda temos que praticar, que é o amor incondicional. Perdoamos os nossos erros e perdoamos os erros dos companheiros que nos atingem por qualquer informação, por qualquer mensagem. Deixamos de nos preocupar muito com o mundo externo e passamos a nos preocupar mais com os nossos valores internos, valores espirituais, e por isso a nossa saúde acaba ganhando também um upgrade, quer dizer, uma melhoria em todos os seus valores, e em todos os momentos da nossa vida nós passamos a ter uma vida mais saudável em pensamentos, uma vida mais saudável em atitudes, que causam uma vida mais saudável também do corpo físico. Futuramente, eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre as cartas de Cristo. Mas para não cansar muito vocês nesse momento, eu gostaria de encerrar por aqui e pediria encarecidamente a todos aqueles que receberem este vídeo que façam um atendimento, façam a inscrição no canal do YouTube e possam receber, então, os próximos vídeos, se inscrevendo no canal, clicando naquele sininho que tem no YouTube, e eu vou tentar também divulgar
os vídeos através do Facebook e por onde for necessário. Mas eu dependo muito de todos vocês que estão vendo, divulgar e compartilhar este vídeo para finalmente ser utilizado em todos os aspectos pelas pessoas e eu ter respaldo para, no futuro, ditar novos vídeos. Obrigado a todos pela audiência, pela mudança de atitudes, se lerem as cartas, estudarem as cartas, e nos próximos vídeos eu explico com mais detalhe alguns pontos que fizeram com que essa minha vida realmente se tornasse uma vida, em todos os aspectos, muito melhor do que aquela que eu tive antes de ler as cartas. Boa sorte para todos. O Deus que está em mim saúde o Deus que está em vocês. Tudo de bom para vocês.